Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco, que está muito interessado em contratar Vina do Ceará, né? O Ceará que foi rebaixado da segunda divisão, né? Depois de uma temporada desastrosa, um time que foi uma bagunça tática, não teve senso de prioridade nessa última temporada e acabou indo para a segunda divisão. E é um caminho natural de times que vão para a segunda divisão é perder alguns de seus principais destaques. Mesmo que o Vina não vinha brilhando nessa última temporada, como ninguém do Ceará brilhou, ele é um jogador importante, é um jogador que interessa muitos clubes da primeira divisão, principalmente aqueles que estão querendo sair ali do meio do caminho e ir mais para frente, né? E é o caso do Vasco. O Vasco está planejando investir bastante nessa janela de transferências, conseguiram um Pedro Raul, que é muito bom, e podem conseguir um Vina aí que também seria interessante, né? O Vina que é bastante rodado no Campeonato Brasileiro, lembro dele do Bahia, lembro dele obviamente no Atlético Mineiro, né? Ele jogou no Atlético em 2019, foi pouco utilizado, não, pelo menos não da maneira que deveria, né? Eu acho que ele foi mal utilizado. Acho que pouco utilizado é ruim, mal utilizado ele foi. Teve até alguns gols interessantes na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas acabou ali sendo vendido para o Ceará, onde ele jogou muito bem em 2021, quando teve uma temporada de 13 gols e 9 assistências. Só que depois de uma temporada a gente participa para mais de 20 gols, vamos lembrar, ele é um meio atacante, né? Aí foi ladeira abaixo, assim como o próprio Ceará, né? O Ceará acabou caindo de produção com o passar dos anos, né? E teve 8 gols e 2 assistências em 2021, em 2022 3 gols e 2 assistências. Então assim, a produção dele foi caindo assim pela metade dos anos, basicamente, né? Ele contribuiu para 24 gols na temporada, contribuiu para 10, é uma queda bem vertiginosa, e contribuiu para 5 na última temporada, mas isso também tem questão de contexto, né? Não é como se o Ceará tivesse um contexto muito positivo. Como eu disse, foi só uma vitória no segundo turno inteiro, então é difícil qualquer jogador produzir num contexto tão problemático. A questão é, o Vasco, ele vai ter muita utilidade por lá. É um cara que eu acho que não vai querer ficar ali no Ceará, lutando na segunda divisão. Ele já tem mais de 30 anos, tem 31, ele pode voltar para um contexto de Série A, cujo objetivo é crescer, cujo objetivo é voltar às cabeças. O Vasco é um time onde ele pode jogar melhor, ele deve ser muito mais bem aproveitado por um Maurício Barbieri do que os nomes que estão passando no Ceará recentemente, né? É um jogo que vai favorecer ele mais, vai utilizar ele bastante, né? Um jogo mais de posse de bola, né? Como o Maurício Barbieri gosta. Então, assim, eu acho que é interessante ali ele no Vasco. Acho que é um cara que tende a potencializar o meio-campo, tentar ajudar a criar mais volume de jogo para os atacantes. Então, assim, acho interessante essa ideia do Vasco em contratá-lo. Quais são os obstáculos? Primeiro, o Ceará não quer perder ele por um valor pequeno, quer conseguir alguma grana nele, embora não seja muito fácil você conseguir dinheiro para atletas com mais de 30 anos indo para a segunda divisão. Olha, por exemplo, o Burnley lá na Inglaterra. Ele perdeu a maior parte dos seus bons jogadores por uma merreca, né? E não conseguiu renovar com alguns destaques, né? O James Tarkowski foi de graça para o Everton. Então, assim, poder de barganha de times na segunda divisão é baixo, o que faz dessa negociação interessante. Inclusive, acho que o Vasco tem que ficar bastante atento a isso, porque times da segunda divisão sempre vai ter uma pecinha ali que pode render bem no clube do Vasco, né? E é uma contratações baratas, inteligentes e oportunas. A gente vê isso acontecendo no futebol no mundo inteiro, né? Times que são rebaixados, mas sempre tem um jogador ali que pode ser útil, principalmente para os clubes ali do médio escalão. Quando eu digo médio escalão, é em nível de elenco, não em nível de grandeza da equipe, né? Mas fato é que, assim, esses times que foram rebaixados sempre tem uma peça ali que pode ser bem aproveitada. Eu acho que é aí que o Vasco tem que primeiro olhar antes de ir para alvos um pouco mais pretensiosos, né? De qualquer maneira, não acho um início ruim para a janela de transferências do Vasco. Você tem um Pedro Raul, que já ajuda bastante, tem um atacante muito mais confiável, muito mais goleador, e é claro, o Vina, que é um cara que pode distribuir muito jogo, pode criar boas oportunidades, e é óbvio potencializar os atacantes, inclusive o próprio Pedro Raul. Acho que é uma escolha bem inteligente essa contratação do Vina. Estou bem curioso para ver como ele vai render com o Barbieri, que extraiu muito do Claudinho, né? Óbvio, são jogadores muito diferentes, mas o Claudinho voou na mão do Barbieri, muitos jogadores cresceram muito de produção na mão do Barbieri no Red Bull Bragantino. Estou curioso para ver como vai ser conduzido esse processo lá no Vasco, né? Eu acho que assim, a escolha não é a dos sonhos do Vasco, né? O Barbieri, todo mundo sabia que era o Vojvoda, que sem dúvida era a melhor escolha para treinar o Vasco, mas o fato é que o Barbieri, eu acredito que ele pode sim fazer um bom uso das peças que estão chegando. Acho que o trabalho dele no Red Bull Bragantino, principalmente no primeiro e no segundo ano, foi bem interessante. Ele soube bem utilizar as peças que estavam à sua disposição, e dependendo de quem vier, acho que ele tem condições sim de fazer um bom trabalho e levar o Vasco para uma briga além da permanência na primeira divisão. Gente, por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.